nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Tome seu lugar. Aleluia. Liberamos as crianças, papais, mamães. Podem sair com seus filhos de 1 a 3 anos. Os de 4 a 11 já estão no culto infantil, já tiveram. Não sei se já foi compartilhado, mas nós, neste momento, estamos tendo 3 cultos simultâneos, tá? Então, glória a Deus por isso. O Senhor Deus é maravilhoso, é bondoso, misericordioso. E nós temos, além de termos as crianças para serem ministradas, nós temos pessoas que se dispõem a servir, a abençoar a vida das nossas crianças. E eu quero fazer esse desafio para, se tem algum papai, alguma mamãe aqui que ainda não serve no ministério infantil. E se você quer ser pai, quer ser mãe, é uma grande oportunidade para você treinar ministrando no ministério infantil. Tá? Então, é um desafio a todos que estiverem em seu coração o desejo de servir ao Senhor. E eu vou dizer para você, eu não saio do ministério infantil, a não ser que a pastora me tire. Né? Sai, pastor Wesley, eu vou sair. Mas, para mim, é uma alegria poder ministrar as crianças no ministério infantil. Né? E poder participar desse ministério, que não é o futuro, é o futuro no nosso meio. O futuro já está conosco, meus irmãos. E como eu disse, então tem um culto dos 4 aos 5 anos, aos 6? 4 a 5. E de 6 até os 10, 11 anos é o outro culto. Então estamos tendo 2 cultos simultâneos lá com as crianças. E o culto aqui no templo. Então, maravilha. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a nossa igreja. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Eu vou precisar. Vocês devem estar vendo que a minha voz hoje está um pouco diferente, né? As sinusites, que de vez em quando pegam. Mas eu quero compartilhar da palavra do Senhor com a igreja algo que o Senhor Deus tem. Acho que já faz mais de um mês que eu venho falando lá na missão, na comunidade Restaurar, que o Senhor Deus tinha me dado essa palavra. E essa canção que nós cantamos, ela está contextualizada neste texto de Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Se você quiser abrir a sua Bíblia, já pode ficar com ela aberta. Vai ser o texto base, mas nós vamos passar por outros textos. E eu tive a ideia de vários temas para essa palavra. Mas eu mesmo já preguei várias vezes e coloquei o tema em várias palavras, e nós temos pregado muito sobre a maturidade, mas já preguei sobre propósito, já preguei sobre sonhos, já preguei sobre planos de Deus. E o Espírito Santo tocou no meu coração e eu resolvi colocar o tema dessa palavra de intencionalidade. Intencionalidade. E eu fui buscar no dicionário, que hoje está fácil, né? Hoje a gente tem acesso a várias opções de dicionários e de IAs. E eu não peguei a do ChatGPT, tá? Para fazer propaganda, não peguei. Mas uma definição de intencionalidade é viver com propósito, direcionando ações, pensamentos e coração para a glória de Deus e o cumprimento de sua vontade, além de uma vivência automática. Então, nós vivemos com um objetivo, com um projeto de vida, com um propósito, que é a palavra mais usada na Bíblia e que está nesse texto que nós vamos ler. Mas a finalização dessa definição, para mim, foi muito forte, porque muitas vezes nós vamos levando a vida de uma forma automática. A gente levanta, toma café, escova os dentes primeiro, toma café, ou às vezes toma café depois escova os dentes. Cada um tem o seu hábito diário, né? E a gente vai levando a vida no automático e a gente acha que, então, a vida com Deus também pode ser assim, de uma forma automática. Eu tenho a presença de Deus comigo, Ele está comigo em todo o tempo, então a gente vai vivendo nessa forma automática.
E eu encontrei uma definição filosófica que trouxe para mim algo, falei, poxa vida, a filosofia só repete o que a Bíblia está falando, né? Que diz assim, que a intencionalidade permite que nós imaginemos um objeto inexistente, mas ainda assim direcionamos a nossa mente e a nossa vontade a ele. Olha só, definição de fé filosófica. Então, intencionalidade é você ter a intenção mesmo para algo que ainda não existe, que você ainda não viu materializado, mas nós vamos experimentar, amém? Definição de fé, a firme certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos e vivenciamos. Então é isso. Intencionalidade é você colocar todos os seus hábitos, todas as suas práticas dentro de um propósito, dentro de uma intenção de fazer, porque você precisa fazer, porque é bom você fazer, porque é necessário você praticar intencionalmente algumas coisas. E não viver apenas no automático, né? No deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa é a filosofia do Zeca Pagodinho, não é essa que nós seguimos. Então vamos ler esse texto, vai estar sendo projetado, o slide já tem o texto ali, e tem essa definição que eu compartilhei com os irmãos. E o texto de Romanos 8, 28, 29, na NVI, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes e corações, e que possamos entender cada um dos ensinamentos dessa noite, porque é a palavra do Senhor que está sendo ministrada aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você respondesse para você, tá? É uma retórica, não precisa responder, mas para você, uma pergunta: existe algum sonho, algum projeto que você ainda não realizou? Eu tenho sonhos que eu não realizei ainda, né? Não vou falar dos meus, mas você pode ter sonho de ter uma casa própria, pode ter o sonho ainda não realizado de fazer uma viagem. Sei que tem pessoas que têm o sonho de ir para Israel, né? Sabe qual que é meu sonho? A minha esposa sabe. É ir para os Estados Unidos, antes de ir para Israel. Ir para os Estados Unidos, ali talvez ali no Mississippi, ir numa igreja batista, ou de qualquer outra denominação, onde cante Black Spiritual. E eu quero ficar o dia inteiro no culto lá, cantando com aqueles irmãos maravilhosos, aqueles black, né? Não vou usar aqui o termo, né? Tá sendo transmitido, vai que pega aí, né? Mas pode falar preto, né? Preto pode, né? Então aqueles irmãos black, né? Que cantam Black Spiritual. E cantar com eles muitos dias lá. Sair de lá rouco, do jeito que eu estou agora, mas de cantar, de adorar o Senhor. Esse é o meu sonho, tá bom? Depois eu até vou para Israel, mas o meu sonho particular é esse. E talvez aconteça, não é tão difícil. Glória a Deus por isso. Senhor Deus. Só que todos os sonhos, e você deve ter pensado algum que você tem, eles, para serem realizados, para você conquistar os projetos, para você viver o seu propósito, o propósito de Deus para você, você precisa planejar. Você precisa de um plano. Você precisa de uma organização para isso acontecer. Porque senão, você vai ficar sonhando. E, por exemplo, se eu não for lá na Polícia Federal, eu não tirar meu passaporte, eu não vou conseguir ir para os Estados Unidos. Certo? Então, mas eu já tenho passaporte, graças a Deus. Tem que renovar, ele está vencendo em 2027. Mas eu tenho passaporte. Então, eu já preciso, para realizar esse sonho, providenciar visto americano. Só que está meio difícil agora, né? Está na guerra. Então, acho que vou deixar para depois da guerra. Então, você precisa tomar atitudes e pensar em coisas práticas, organizar um plano para realizar os seus sonhos.
Na Bíblia tem até um texto lá em Lucas que fala, se você quiser construir um prédio, e você não fizer um planejamento, e você não fizer uma planta, e você não fizer um orçamento dos materiais, você vai chegar no meio da obra, talvez nem chegue à metade da obra, mas você vai chegar no momento da obra que você vai ver que você não planejou e você não tem condições de terminar aquela obra. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão prática? Porque este é o plano de Deus para nós. O propósito de Deus para mim, para você, é este que está narrado aqui no texto de Romanos. O apóstolo Paulo deixou muito claro. Tem pessoas que ficam a vida inteira procurando o propósito de Deus para as suas vidas, sendo que o propósito de Deus já está declarado aqui há 2000 anos para as nossas vidas. O Evangelho de Cristo é muito claro, para que você possa viver os propósitos de Deus, aquele que foi o chamado de Deus para você, que está escrito aqui, para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Quando nós estabelecemos esse objetivo, esse plano, esse sonho de Deus, esse é o sonho de Deus, é o propósito de Deus para nós. Deus não sonha apenas com igrejas cheias. Deus sonha, de acordo com seus propósitos, de ter filhos parecidos com seu Filho Jesus. É esse o propósito claro desse texto. Todas as coisas agem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com seu propósito. Esse propósito se iniciou lá em Gênesis 3, lá no começo da Bíblia. Foi um plano que Deus traçou desde Gênesis. E talvez você já tenha lido a Bíblia algumas vezes, ou talvez você tenha lido grande parte da Bíblia e ainda não entendeu que tudo que está escrito, narrado no Antigo Testamento, é para cumprir esse plano de Deus, para que ali no primeiro capítulo de Mateus venha o cumprimento desse plano, que é o nascimento de Jesus Cristo. E aí no Novo Testamento tem todo o desenrolar do plano de Deus, do propósito de Deus para a salvação da minha alma, da sua vida. Para nos garantir esse propósito de sermos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, adotados como filhos através de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus, o sonho de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Então, entenda com clareza isso. Eu quero enfatizar que a santidade, a maturidade, o crescimento espiritual não acontece por acaso na sua vida. Não é um acidente. Levantei a mão aqui, aceitei Jesus e amanhã eu acordo, então eu tropeço na santidade. Não. E aí eu caminho mais um pouco, mais alguns dias, mais alguns meses, e aí eu dou de cara com a maturidade. Não, não é assim. Nós precisamos seguir um plano, um propósito estabelecido por Deus, com atitudes e decisões e escolhas práticas para cumprirmos esse projeto. É um plano de Deus para nós. Foi Ele que planejou. E esse plano, esse propósito, ele é baseado no maior exemplo de intencionalidade e de maturidade que nós temos na palavra. Jesus Cristo. Jesus é o maior exemplo de intencionalidade na Bíblia. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque ele estava fazendo e para quem ele fazia. Você tem essa clareza na sua mente, no seu coração? Jesus era intencional desde o seu nascimento, desde os 12 anos de idade, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Nós temos esse episódio narrado na palavra, em que aos 12 anos Jesus já estava explicando a lei para os mestres da lei. Olha a intencionalidade da vida de um menino de 12 anos, que ainda não havia manifestado os seus poderes sobrenaturais, espirituais como filho de Deus, ainda estava sobre o controle, sobre o domínio dos pais, José e Maria. Tanto que o episódio, você conhece, Jesus se perde de José e José e Maria tem que voltar para Jerusalém para buscar Jesus, e encontra ele lá, dando aula da Bíblia, né, a Bíblia daquele tempo, para os mestres da lei. Então isso é o exemplo de intencionalidade, é o cúmulo da
da intencionalidade é Jesus Cristo. Ele sabia exatamente o que fazia, o que precisava fazer, por que ele fazia e para quem ele fazia. Você tem essa certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã? Você tem essa certeza de maturidade, de intencionalidade na sua vivência? Você sabe exatamente o que você está fazendo? Para quem você está fazendo? E o que você tem que fazer para agradar ao Senhor? Isso não te remete a um compromisso com nenhum pastor, com nenhum líder. Isso não te remete a um compromisso com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família. Não tem nada a ver com a religiosidade familiar, ou a religiosidade que alguns praticam. Tem tudo a ver com o exemplo de Jesus Cristo, de saber por que você está aqui. O que você tem que fazer para intencionalmente ser mais parecido com Jesus. O objetivo da vida cristã não é apenas frequentar cultos, conferências, células, cantar louvores, levantar as mãos e ouvir sermões, como o que você está ouvindo agora. Ministrações da palavra de Deus. O objetivo da vida cristã é ser transformado à imagem de Cristo. Deus está levantando uma geração que não quer apenas frequentar igrejas, mas quer parecer com Cristo, amém? Você faz parte dessa geração, meus irmãos. E eu tenho lido, estudado, ouvido muita coisa sobre as gerações. Eu sou da geração X, geração de 1969 em diante. E essa geração tem uma característica, e hoje nós estamos com a geração Z e a geração Alfa. Uau, que desafio. E eu não quero ficar criticando a geração Alfa. A geração Alfa é de 2010 para cá. Está com 16, 15 anos. Eu não quero ficar criticando esses meninos, esses adolescentes, essas meninas. Eu quero ser referência para elas. Eu quero ser a imagem de Jesus para eles. Porque eles carregam coisas que eu não consigo carregar, que a minha geração não conseguiu. A geração X, que é a minha geração, a nossa geração, quem está aí na faixa dos 50, é a geração da chave. Sabe por que os estudiosos chamam da geração da chave? É que a gente carregava a chave de casa. Porque a gente com 8, 9, 10 anos, a gente já voltava da escola e ficava em casa sozinho. Já voltava da escola e eu me lembrei, nessa manhã, compartilhando com os irmãos, eu aos 9 anos de idade, eu morava em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense, no Rio de Janeiro. 9 anos de idade eu pegava 2 ônibus para ir para a escola e para voltar para casa, sozinho. E não tinha problema nenhum. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, estudava naquela época, estava concluindo os seus estudos, porque antes de casar ela não concluiu os estudos, depois ela concluiu os estudos dela. Fez pedagogia, se tornou, fez depois pós-graduação em pedagogia e diretoria escolar, gestão escolar. Então, e não tinha problema nenhum. Hoje, não vou nem comentar, né? Tem mãe, tem pai que os filhos estão com 17, 18 anos e ainda não tem a chave da casa. Então, não podemos criticar, são realidades diferentes. Nós podemos sim contribuir. Mas por que eu cheguei nessa questão? É que nós precisamos nos juntar com todas as gerações. Nós tivemos uma conferência aqui intergeracional, né? Foi uma conferência, porque essa igreja é uma igreja onde todas as gerações são valorizadas. As gerações baby boomers, né, que é lá de 60, que já estão chegando aos 70, todos são valorizados, todos são abençoados, e todos nos abençoam. Meu Deus, como eu sou abençoado pelos irmãos aqui, né, que estão à frente de mim, e também pelos jovens. Os jovens me falam assim, até o meu pastor fala para mim, você não entende nada de informática, de celular. Eu pego o celular, eu só sei usar o básico, né? E
Alguns ficam bravos comigo. Pastor, eu te marquei lá no Insta. Eu não olho o Insta. Eu tenho o Insta porque falaram que eu tinha que ter. Te marquei lá, pastor, você não falou nada, não respondeu. Eu falei, não olho o Insta. Manda no WhatsApp, que o WhatsApp eu respondo. Mas eu estou atento. O Insta da Restaurar eu estou sempre olhando. O meu não. O objetivo nosso não é que isso aconteça por acaso, meus irmãos. Não é acidente. Não é por sorte, é intencionalmente. Esse cuidado, essa semelhança a Jesus tem que ser expressada com intenção de expressar. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, tudo que fizerem, faça para a glória de Deus. É para glorificar o nome de Cristo. É para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Só que a santidade, uma vida de santidade, exige decisão e disciplina no relacionamento com Deus. Mas uma vida de intencionalidade também, além de decisão e disciplina, exige determinação e constância. Nós precisamos constantemente focar e ser intencionais em mostrar Jesus através das nossas atitudes práticas, através do nosso dia a dia. E tudo para a glória de Deus, como nós acabamos de falar. E eu quero tratar com você sobre a primeira intenção, a primeira intencionalidade, com determinação e constância, que é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Nós temos que ser intencionais no nosso relacionamento com a palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser intencionais, disciplinados, tá? Se você tiver alguma dificuldade com disciplina, peça a Deus que Ele vai te dar. Porque Salomão diz que se pedir sabedoria, Ele dá, disciplina é mais fácil que sabedoria. Não sei se tem mais fácil, mas disciplina também é importante. Nós temos que ter disciplina. Se você tem dificuldade de ler, quando você começa a ler dá sono, então crie estratégias para ler em lugares que não te dê sono. Se você decidir ler a Bíblia de noite, às 9 horas da noite, com a iluminação ruim, claro que você vai dormir em cima da Bíblia. Mas crie suas estratégias. A minha estratégia é ler a palavra, é estudar a palavra, antes das 7 horas da manhã. Depois das 7 horas da manhã, é praticamente impossível na minha rotina eu ter tempo para ler a palavra e meditar. Eu faço reflexões, claro, durante os dias, mas ler com propriedade, com intensidade, com disciplina, tem que ser antes das 7 da manhã. Então você precisa criar suas estratégias, cada um tem a sua vida, sua agenda. Mas você precisa entender que se você não estiver com a palavra de Deus entranhada dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro das suas entranhas, na sua mente, no seu coração, se você não viver o conhecimento profundo da palavra de Deus, você não vai saber o que Deus quer de você, o que Deus quer para você. Uma geração que não conhece a Bíblia é uma geração perdida. Lá em Juízes capítulo 2, versículo 10, tem o texto mais terrível da palavra de Deus, da Bíblia, que diz que quando passou aquela geração de Josué, que foi recolhida aos seus pais, o texto fala assim, surgiu uma geração que não só sabia, que não tinha ouvido falar, que não conhecia o Senhor. E olha, mesmo nesse tempo que nós vivemos, um tempo de informação à velocidade da luz, né? Eu estou com o celular não está aqui, está ali, mas quem está com o celular aí, se eu falar uma palavra difícil aqui, você, em menos, os jovens, eu vou usar a referência do meu filho Davi, mas é boa a referência, tá, Davi? Não fica preocupado. Eu estou conversando com o Davi no celular, eu falo assim, bom dia, filho. Antes de eu terminar o filho, ele já respondeu, bom dia. Eu falo, mas como é que faz? Ele responde antes de eu terminar o texto. É uma rapidez de digitação, né? Então, eu acho que em menos de 20 segundos, você vai no celular e você descobre o que significa uma palavra difícil.
ou uma definição de alguma coisa. Mas apesar dessa rapidez de informação, desse alto nível de informação que nós temos, cada dia mais as pessoas conhecem menos a palavra de Deus. A gente ouve tanta besteira, tanta loucura na internet sobre a palavra de Deus, que eu não sei se é intencional ou é ignorância mesmo. Falando de intencionalidade, né? Eu acho que grande parte é intencionalidade, porque existe intenções ruins, infelizmente, no coração das pessoas. A palavra de Deus diz que o homem é mau, que o coração do homem é mau. Mas eu acho que tem muita ignorância também, por falta de conhecimento. Então a pessoa, quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem intencionalidade em se aprofundar nos escritos, na palavra escrita de Deus, porque a palavra escrita é a palavra que Deus revelou, é a voz de Deus revelada a nós através dos textos bíblicos. Quem não medita na palavra, quem não lê a palavra, vive confuso, sabe? Não consegue tomar decisões porque não tem um embasamento da palavra na sua mente, no seu coração. Sabe, eu desafio qualquer pessoa a trazer um questionamento para mim que não tenha resposta na Bíblia. Olha, nem que seja matemática quântica. Tenho certeza, eu não tenho conhecimento, mas tenho certeza. Se você fizer uma pergunta para mim sobre a energia nuclear, sobre matemática quântica, eu não sei responder, mas tenho certeza que tem resposta na Bíblia. Tenho certeza. Agora vamos falar de coisas mais simples. Dos relacionamentos, do casamento, da criação de filhos, de fazer negócios. Está tudo na Bíblia. Se você tem alguma dúvida, procura na palavra. Mas você tem que conhecer a palavra. Você tem que ler a palavra. Sabe a palavra que a Dani deu aqui no início? Tudo que ela falou aqui tem um versículo bíblico para embasar. Tudo que ela falou aqui tem um versículo bíblico para embasar. Mas se você não conhece nem o 3 palavrinhas, como é que você vai conhecer a palavra de Deus para embasar suas decisões, para embasar a sua vida prática, o seu dia a dia? Então, para que você possa ter esse embasamento para viver bem, para viver de uma forma correta, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Escondi. Outras traduções diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que a gente peca tanto? Porque a gente não guarda a palavra no coração. E eu me incluí nisso. A gente peca tanto porque a gente não esconde, não guarda a palavra de Deus no nosso coração. Mas quando a palavra entra, quando intencionalmente eu me alimento, eu bebo da palavra, tem que ser que nem o salmista: Senhor, a minha alma anseia pela tua palavra, a minha alma tem sede da tua palavra, a minha alma tem fome da tua palavra, Senhor. Quando você desenvolver essa necessidade vital, intencionalmente você vai se alimentar da palavra, e você vai guardar ela no seu coração. A mente é renovada quando ela entra no seu coração. Sabe, alguns pensamentos que você tinha antes são transformados e são mudados por pensamentos da palavra. O caráter é transformado, porque a palavra dentro de nós começa a mudar o nosso caráter. Além dos pensamentos, muda o nosso caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Personalidade é a sua manifestação pessoal para as pessoas. Todo mundo vê a sua personalidade, mas caráter é aquilo que só Deus e você sabe o que você está fazendo. Sabe o que você fez no verão passado? Não, o verão não passou ainda, né? Sabe que Deus vê o que você fez nas suas férias passadas? É isso. Quem quer ser como Cristo precisa amar a palavra e se alimentar diariamente dela. Então está aqui algumas orientações práticas para você. Diária, tem a prática diária de ler a Bíblia, todos os dias, de estudar a palavra. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida diminuindo a proporção de pecado? Leia a Bíblia, estude a palavra, coloque ela no seu coração. Todo dia.
Aí você tem algumas intenções práticas que você tem que manifestar durante as semanas, durante os meses. Por exemplo, estar presente nos cultos. Às vezes, eu fico com dúvida se eu devo expor tantas experiências pessoais, porque eu não quero ser a referência. O Senhor Jesus é referência, mas eu quero ser semelhante a Jesus. Mas eu me esforço para estar nos cultos de domingo, no mínimo 52 vezes por ano. Sabe o que significa isso? Estar nos cultos de domingo, todos os domingos do ano. E agora, a partir de agosto do ano passado, eu estou nos cultos 104 vezes por ano, porque eu estou nos cultos da Restaurar e estou nos cultos aqui da sede. E eu só não virei, se vocês não me virem aqui, é porque eu estou viajando, e provavelmente se eu estiver viajando nas férias, nós estávamos em Porto Seguro, e nós fomos na Igreja Batista de Porto Seguro, assistimos o culto lá, então eu não fiquei nem um domingo sem ir, mesmo estando em férias na praia. Isso é a minha intencionalidade, eu decidi isso. E se eu estiver no hospital, eu vou estar lá com o celular assistindo o culto. E se eu estiver viajando, eu vou estar lá com o celular assistindo o culto. Já fiz isso. Já fizemos isso. É a minha intencionalidade. Eu não quero ficar nem um segundo longe da presença do Senhor, longe da casa do Senhor, longe da comunhão com os meus irmãos. Ninguém me obriga a fazer isso. Não é porque eu sou pastor, porque essa intencionalidade eu vivo muito antes de ser pastor. E eu já fiz isso. Eu já fiz isso com familiares meus, que vieram me visitar aqui em São Gabriel do Oeste. E eu disse para eles, é domingo, vocês vão comigo para a igreja? Vamos, então vamos. Mas houve situações que alguém disse assim, eu não vou. Eu falei, então você fica aqui em casa, está tudo aí, geladeira é sua, tudo aqui é seu, e eu vou para a igreja. Pastor, mas é visita. Mas a visita é importante, eu amo a vida dos meus familiares, eu amo a vida dos meus amigos que vêm me visitar. Mas eu amo a presença do Senhor na comunhão com os meus irmãos. Amém? Se você faz diferente, meu irmão, se você pensa diferente de mim, você tem toda a liberdade. Tenha a liberdade de pensar diferente de mim. Mas intencionalidade é importante em todas as áreas da nossa vida. Então, esteja presente nos cultos, nas células, para você ouvir a palavra de Deus, para você compartilhar a palavra de Deus com seus irmãos. Faça os cursos do ID, para você ir se aprofundando nos princípios da palavra de Deus que são ministrados nos cursos, no curso de libertação, no curso do panorama bíblico, né? Estudo da Bíblia, como você ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Vários cursos da Universidade da Família que nós temos. Como ser um homem ao máximo, uma mulher única. O curso CRAU, Finanças da Maneira de Deus. Então, seja intencional. Seja intencional. Na palavra de Deus. Em conhecer a palavra de Deus. Em estudar a palavra de Deus. Em guardar a palavra de Deus no seu coração. A segunda intenção que eu quero compartilhar com você é a intimidade com Deus. Mateus 6,6 diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto, o recompensará. Aleluia! Glória a Deus. A maior força do cristão não está no público, não está na aparência externa. A maior força do cristão está nas atividades internas, está no secreto, na intimidade com Deus, no relacionamento íntimo, próximo, pessoal com Deus. Antes de Jesus fazer milagre em público, antes de Ele curar enfermos, de Ele ressuscitar mortos, de Ele expulsar demônios, Ele estava orando no secreto. Quando Pastor Bill Johnson, no livro A Presença, um livro maravilhoso, se você não leu ainda, leia. Não sei se tem aqui na nossa livraria, mas sempre tinha. Eu comprei aqui.
Pastor Bill Johnson, no livro A Presença, ele diz assim: quando valorizamos a presença de Deus, Ele confia mais da sua presença a nós. Quanto mais você valoriza, quanto mais você se relaciona, mais Ele se entrega a você. A canção que nós cantamos ali, Rafael cantou, dizendo que se a glória é se esconder, é uma referência. Tem gente na internet aí, provavelmente tem youtubers que já fizeram alguma avaliação dessa canção e colocaram defeito nela, porque tem uma galera que analisa a teologia das músicas, né? O problema é que tem muita gente que analisa teologicamente, só que música não é só teologia, música é arte. Então, para analisar a música, precisa ser artista, precisa ser alguém que tenha esse espírito, né, da arte. E a arte tem uma licença que chama licença poética, a licença da poesia, que não fere os princípios. E quando o Rafael cantou que a glória de Deus é se esconder, é uma referência a no Antigo Testamento, o Senhor Deus falar para Moisés: se você vir a minha glória, você vai morrer. Então é uma referência bíblica, não tem problema nenhum. Só que no Novo Testamento, pela graça, o Senhor Jesus revela a glória do Pai. Então, o Senhor Deus não se esconde mais de nós. E pela licença poética, essa música está perfeita, teologicamente. Falando sobre algo bíblico, do Antigo Testamento, mas trazendo a revelação de que nós encontramos o Senhor. Nós em Jesus encontramos Deus todos os dias, o tempo todo, e nós temos Deus revelado a nós. Amém? Então você pode encontrar, você encontra o Senhor todos os dias. Como nós cantamos, hoje eu posso te encontrar. Na sua glória, tua glória me encontra, aleluias. Buscar a Deus e a sua presença nos leva a nos derramar na presença de Deus, a depender do Espírito Santo de Deus, da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, assim como na palavra você precisa ter tempo diário de leitura, de meditação, na oração você precisa ter tempo diário também de oração. Meu irmão, Instituto Barna, o Instituto Americano que faz pesquisas eclesiásticas, evangélicas, a sede é nos Estados Unidos, mas ele tem filial aqui em São Paulo também e faz pesquisas no Brasil. Mas o Instituto Barna, há muitos anos atrás, já tem feito pesquisa e tem dito que os pastores oram 5 minutos por dia. Pastores. Mas em nome de Jesus nós já quebramos essa pesquisa, amém? Em nome de Jesus. Porque eu conheço a vida dos meus pastores. E eu sei que eles oram muito mais que 5 minutos por dia. E a gente não vai competir quem ora mais, não é isso. Mas é que se não tiver oração, se não tiver busca, se não tiver relacionamento no secreto com Deus, não tem presença. Como é que você vai manifestar presença no púlpito, presença na adoração, presença nas suas atitudes, se não tem tempo com Deus, se não tem secreto com Deus? Então, pelo amor de Deus, meu irmão, ore mais que 5 minutos por dia, por favor. Comece com 5, mas vai aumentando. Até você conseguir orar 30, 40, 50. Não tem regra. O dia que você orar 2 horas, aí você vai estar encharcado no óleo, na presença. Aleluia. Então, são atitudes práticas que se nós não tomarmos, tá? Você que não consegue orar muitos dias da semana, você passa sem nem 1 minuto de oração. Você que às vezes passa a semana sem orar. Você que só faz aquela oração da hora do almoço, Jesus é jóia, obrigado por essa boia, amém. Né? Talvez seja essa a tua única oração na semana, nos horários da refeição. Então, repensa, tenha intencionalidade em buscar a Deus, em orar, em falar com o Pai. Muitas vezes a gente atende casais com dificuldade de relacionamento, e uma das principais dificuldades é o diálogo. É o pouco tempo de conversa. E muitos casamentos são destruídos, porque conversa pouco e quando conversa é para brigar, é para discutir.
é para DR, para discutir a relação. E aí, o próximo passo é procurar os pastores para ajudar no problema do casal. Então, como é que você quer ter relacionamento com Deus se você não dialoga com Ele? Como é que você quer ouvir a Deus se você não conversa com Ele? Como é que você quer que Ele te ouça? Como é que você quer que Ele escute as tuas súplicas? Se você não tem diálogo com Ele? Se você não passa nem 1 minuto por dia em oração? Atitudes práticas. A vida com Deus não é teoria. A vida com Deus é a prática. É você intencionalmente definir um horário para a sua oração. Se é de madrugada, como eu faço, amém. Mas se é à noite, se é no meio da tarde, se são as irmãs do círculo de oração que tomam um chazinho da tarde para orar, glória a Deus, queria ter tempo para estar junto com vocês. Mas eu vou ter. Vai chegar um momento que eu vou ter. Então não importa como, quando, aonde. O importante é estar falando com o Pai. É estar em sintonia com Ele. Então, nesse relacionamento com Deus, oração, momento de oração coletiva, em comunhão com os irmãos. A igreja faz vigília. Hoje tem 400 pessoas, não tem 400, hoje está bem vazio, mas hoje tem 300 pessoas aqui. Na vigília vem 30, 40. Já tivemos vigília até de 80 pessoas, mas tudo bem, pastor, eu não podia, eu tinha outro compromisso. Tudo bem. Aí, sala de oração. Até eu faltei a última sala. Mas foi por um motivo. Um hambúrguer muito gostoso. Opa, olha, não tem problema. Mas, sala de oração, onde a gente ora junto, onde a presença de Deus se revela junto, na comunhão, na coletividade. Deus é um Deus de ajuntamento, meu irmão. A palavra eclesia, que define igreja na Bíblia, no grego, em hebraico é kahal. Vem dessa palavra, vem a determinação, a explicação do ajuntamento do povo de Israel. Kahal, Israel, era o ajuntamento da igreja de Israel. Então Deus é um Deus de ajuntamento, onde no relacionamento, no afiar o machado, nós vamos crescendo, nós vamos intencionalmente sendo afiados para uma vida com Deus. Então, prática diária, oração, faça o mínimo possível, pelo menos o mínimo, tá? Parte de 5 minutos, por favor, para o seu bem, para o seu bem. E venha aos convites de oração em coletividade, para as vigílias, para a sala de oração. Terceira intenção, se você quer ser transformado, maduro e viver intencionalmente, semelhante a Jesus Cristo, parecido com Jesus, tenha comunhão uns com os outros. Não deixe de se reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25, a palavra de Deus diz isso. Lá, Hebreus foi escrito lá no ano 64, mais ou menos, da era cristã. Então, lá no ano 64, nós estamos em 2026. Lá no ano 64, o escritor de Hebreus já dizia, tem gente que não vem na igreja. Tem gente que deixa de ir na igreja por qualquer coisa. Porque a nuvem do tamanho da mão de um homem se levanta no horizonte e já não vai na igreja. Porque viu no celular que ia chover, já não vai na igreja. Que deu uma pontada aqui no ciático, já não vai na igreja. Não deixe de se reunir. Essa coletividade, essa comunhão é importante. O cristianismo não é uma caminhada solitária, meu irmão. Deus nos colocou em uma família espiritual, a família Igreja Viva do Senhor Jesus. Amém? Essa é a sua família. Nós precisamos desse relacionamento. Respeitando todas as dificuldades. Eu não estou diminuindo aqui a dificuldade das pessoas que às vezes não conseguem vir na igreja.
mas eu estou tentando trazer uma referência de que nós não podemos deixar de nos reunir, de estar em comunhão com os nossos irmãos, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Muitos caem porque vivem isolados. Pega essa palavra. Sabe o que é muito comum acontecer, igreja? Quando as pessoas já estão derrubadas, elas já caíram. Normalmente, as pessoas vêm procurar ajuda quando elas já estão na última bolacha do pacote. Como diz a Sandra e o Maurício no testemunho deles, era a última cartada. Então, antes que chegue a última cartada, busca ajuda, não fica sozinho, não caminha sozinho. Mulher, vem aqui na reunião da sexta-feira para compartilhar, antes que o seu casamento acabe. Ou se você quer iniciar um relacionamento, venha pedir orientação para pastoras, no grupo de mulheres, vem compartilhar. Vem pedir orientação para suas líderes. Porque depois que você entrar numa fria, não tem mais como a gente ajudar. Você já está na fria. E aí, a certeza é o ferimento da alma, do coração. Homens, você está vendo que seu casamento está indo para o buraco? Venha para o encontro de homens, vai na célula, converse com o seu líder. Célula do João Carlos aqui, célula de homens. Homens de honra. Procure uma célula onde os homens estão reunidos. Vá lá pedir ajuda, vá pedir orientação, procure os pastores. Mas antes que a bomba já tenha explodido, porque aí a gente só consegue recolher os cacos. E aí é mais difícil. Comunhão. Em comunhão nós encontramos a cura, restauração, discipulado, crescimento e maturidade. Seja intencional na comunhão. Se levanta a sua poltrona e vai buscar ajuda, vai falar com alguém, vai compartilhar com alguém. Não espere a bomba explodir, porque você pode ser destruído nessa explosão. Suas emoções, seu coração. Cristãos isolados enfraquecem. Cristãos em comunhão amadurecem. Pega essa, meu irmão. Cristãos isolados enfraquecem, adoecem. E cristãos em comunhão amadurecem. E a quarta intenção que eu quero compartilhar com você para finalizarmos essa palavra é a intenção do cumprimento da missão. Sejamos intencionais em cumprir a missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? A igreja não existe apenas para cuidar de si mesmo. Você não é igreja apenas para resolver os seus problemas. Você não é igreja apenas para receber a bênção para você. Você é igreja para ser um canal de bênção na vida das pessoas. É esse o propósito. Você foi chamado para esse propósito. Tudo que você vivenciar fora desse propósito, está fora do sonho de Deus para você. Igreja não é lugar de egoísmo. Igreja não é lugar de individualismo. A igreja existe para alcançar o mundo, para alcançar as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo significa todas as pessoas desse mundo. Então você foi chamado para isso. Cristãos maduros, intencionalmente, não vivem apenas para trabalhar, para ganhar dinheiro, ou para conquistar os seus sonhos pessoais. É importante nós construirmos os nossos sonhos. Eu comecei essa palavra dizendo, você tem sonhos? Glória a Deus por isso. Invista, planeje, faça intencionalmente um plano para esse sonho se realizar. E busque a direção de Deus e a aprovação de Deus para esse plano. Mas você não pode se esquecer que o Senhor Jesus chamou a mim e a você para ser discípulo dele, para ser seguidor dele. E para fazer discípulos, ide, vão e façam discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Essa é a ordem de Deus para nós. É o propósito de Deus para mim e para você. Então, se você não está fazendo discípulo, você não está cumprindo o propósito de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que cumprem o seu propósito. As pessoas dizem, eu amo a Deus, mas está cumprindo o propósito?
Eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, mas está cumprindo o propósito? Se não está cumprindo o propósito, essa promessa não se completa. Não está completa, a condicional do texto aqui não está sendo realizada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que cumprem o seu propósito. É essa a condicional. Então cumpra intencionalmente o propósito de Deus na sua vida, ser cada dia mais semelhante a Jesus, cumprindo as ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus. O apóstolo João diz que todo aquele que diz que ama a Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, não ama a Jesus, está mentindo. O pastor me chamou de mentiroso. Não, foi o apóstolo João. Vai reclamar com ele, lá no céu. Comigo, eu só estou falando o que ele disse. Aqueles que dizem que amam, está lá na primeira carta de João. Lê a primeira, a segunda e a terceira carta de João que você vai descobrir. Você não sabia que tinha 3 cartas, né? Quem não sabia, vai ler. Está escrito lá. Aqueles que dizem que amam a Jesus, mas não obedecem os seus mandamentos, estão mentindo. Não amam de verdade a Jesus. É da boca para fora. É da boca para fora. Nós vivemos para participar e cumprir a missão de Deus, comissionada por Jesus a seus discípulos. Eu e você fomos comissionados. E as práticas diárias que nós temos que viver: servir ao Senhor Jesus na igreja. A igreja é a agência do reino de Deus. Você está servindo a Jesus na causa do Senhor? Está servindo a Jesus na obra do Senhor? Evangelizar, fazer discípulos. Mais uma prática diária, intencionalmente, onde você estiver. Quando as pessoas me procuram e dizem: pastor, meu trabalho é horrível, o ambiente lá é terrível, eu vou mudar de lá. Eu vou dizer: só se Deus deixar. Eu falo para as pessoas, porque se você está lá, é porque Deus quer que você faça a diferença lá. É que se o lugar lá é ruim, leve a luz de Jesus, leve a presença de Jesus. Quero dizer para você, que muitas vezes, em razão do meu trabalho, eu enfrento situações horríveis, ambientes terríveis, com pessoas difíceis, mas o Senhor Jesus me colocou lá para ser parecido com Ele, para mostrar a presença dEle aonde eu estiver. E em muitos lugares onde eu estou, as reuniões têm começado como uma oração, porque as pessoas pedem: pastor, faz uma oração antes de começar a reunião. Então a diferença do lugar somos eu e você. Se você quer mudar o lugar onde você vive, mude o mundo ao seu redor, mude você. Começa através de você. E nós precisamos, meus irmãos, contribuir para a obra de Deus. A questão da contribuição, obrigado. A questão da contribuição. Muitas pessoas fazem uma análise bíblica e dizem assim: o dízimo, a oferta, é do Antigo Testamento. Por isso que eu não sigo essa orientação que os pastores, que a igreja está dando. Só que quando tem um salmo lá que diz assim, para você, que o Senhor é o seu pastor e que nada te faltará, nossa, o Antigo Testamento vale. Quando você tem um salmo que diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração, uau, o Novo Testamento vale, é para hoje. Mas quando o texto do Novo Testamento diz que tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas, não, isso aí é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento não fala nada. Mas eu quero dizer para você que a hermenêutica bíblica tem uma regra, de que tudo que está no Antigo Testamento foi cumprido no Novo Testamento por Jesus. Amém? Então, se você é discípulo de Jesus, você tem que cumprir o que Jesus cumpriu no Novo Testamento. Você tem que cumprir na graça. Você está no tempo da graça, glória a Deus. Então cumpra o que Jesus cumpriu. Jesus cumpriu toda a lei no Novo Testamento, então você tem que cumprir também. Não faça essa separação. Isso aí é uma desculpa que não tem fundamento. Seja fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas. E pior, sabe o que é? Eu vi essa semana, fui fazer uma pesquisa. O Brasil tem 47 milhões de evangélicos. 41% desses evangélicos
jogaram na Mega Sena do final do ano. Vai lá no Google, bota lá. Evangélicos jogando na Mega Sena. 41% dos evangélicos jogaram na Mega Sena no final do ano. 825 milhões. 29% dos evangélicos, é pesquisa de jornal, gente. 29% dos evangélicos jogam na Betis e no Tigrinho. E tem muito evangélico viciado. Ainda fala assim, vou fazer uma fezinha, pastora. É uma fezinha do inferno. Porque eu creio na fé enorme, grandona do Senhor Jesus. Aleluia. Que se for do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, saia disso. Você está se destruindo, está destruindo a sua vida, destruindo sua casa, por causa dessa fezinha sua que vai te levar para o inferno. Mesmo que você esteja na igreja, que você seja batizado, que você seja líder de ministério, líder de célula, participando da célula, se você não estiver cumprindo os mandamentos, se você não estiver se parecendo com Jesus, por favor, eu vou concluir. Se quisermos ser transformados e maduros, precisamos viver com intencionalidade, prática nas nossas vidas. Viver a palavra de Deus, viver em oração, viver na comunhão, fazendo a missão. Essas 4 práticas intencionais formam o caminho da mudança, da transformação e da maturidade. Para cumprir o chamado para o propósito de Deus. Lembre-se dessa vez, agora você não tem desculpa, nem diante de Deus, nem diante dos homens. O texto de Romanos 3, 28 e 29, ele só está completo se você estiver praticando ele completamente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que cumprem o seu propósito. Você está cumprindo o propósito do Senhor? Com intencionalidade? Assim como Jesus fazia. Jesus sabia por que ele estava fazendo, para quem ele estava fazendo e o que ele estava fazendo. Preste atenção nisso. Eu quero pedir que você se coloque de pé neste momento. Porque Deus não está procurando pessoas perfeitas, meu irmão. Deus não está procurando pessoas que fazem tudo certo, porque Ele sabe que Ele não vai encontrar. Mas Deus está procurando pessoas dispostas a ser intencionais, a viver na prática o propósito dEle para nós. E que você nessa noite tenha essa decisão, tome essa decisão. Enquanto nós cantamos uma canção, enquanto o grupo canta uma canção, que você possa estar intencionalmente falando com o Senhor, fazendo um concerto com o Senhor nessa noite, pedindo perdão ao Senhor pela falta da prática intencional, para as práticas intencionais no relacionamento com Deus, na comunhão com o Senhor. Converse com o Senhor agora, enquanto cantamos essa canção. Apresente ao Senhor o seu coração agora, em nome de Jesus. Ah, Deus. Fala aos corações, Senhor. Oh, Deus. Meu coração deseja encontrar teu infinito amor. Felizes são os que habitam em seu lar. Mas vai um dia em teus atos do que me... O Senhor Deus está à procura de pessoas que dizem: eu quero viver este processo. Fala para o Senhor agora, fala para Deus agora. Deus, eu quero viver esse processo de intencionalidade nas minhas práticas, na minha vida diária. Quero ser cada dia mais parecido com Cristo, Senhor.